Glória a Deus. Bom dia, queridos. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó e deixe a sua Bíblia aberta. Livro de Jó, capítulo 12, verso de 9 a 10. E eu queria, antes da gente ter esse tempo de ministração da palavra e da gente poder ouvir aquilo que Deus nos trouxe nessa manhã, eu queria dizer para você o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele recebeu o ministério do Senhor, ele recebeu um ministério muito diferente de tudo aquilo que era comum para a sociedade da época. Então, o apóstolo Paulo ele teve muita dificuldade para ser aceito pela a igreja da época. A igreja era uma igreja fundamentada na lei de Moisés. Na verdade, eram os tabernáculos, e Paulo teve a visão de Jesus. Jesus tinha vindo, e havia muita crise dentro da igreja do que era certo e do que era errado, e o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser um pregador de uma coisa diferente, de uma coisa que não era comum àquela época, que era o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa que Deus havia feito a respeito da vinda de Jesus. Jesus veio, mas o pessoal não estava entendendo muito bem que Jesus tinha vindo. E Paulo então pregava, e ele agia em nome do Senhor, e ele fazia viagens missionárias. E uma das coisas que Paulo tinha dificuldade era de ser ouvido. E ainda hoje, essa dificuldade de ser ouvido, ela permanece. Muitos escutam a palavra, mas nem todos ouvem a palavra. Os próprios discípulos viraram para Jesus e falaram: por que nós aprendemos tanta coisa e nós somos tão bem ensinados e outros não? E Jesus fala: porque vocês ouvem de boa vontade. Outros não ouvem de boa vontade, apenas escutam. Então, sempre quando você está diante de um momento como esse, um momento de pregação da palavra, você vai ser desafiado a ouvir, ou vai ser apenas alguém que vai ficar escutando. E quando você escuta, dificilmente você vai entender que a palavra é de Deus. Porque você, como Paulo tinha essa dificuldade, vai ter a mesma dificuldade. Por que o Ângelo está falando é o que tem que ser? Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo debaixo de uma indisciplina muito grande, debaixo de uma rebeldia generalizada, onde cada um tem a sua própria razão. Há quem pergunte até e diga: pastor, para quê? Então, veja que a mesma dificuldade da igreja do passado é a dificuldade da igreja do presente. É sair do natural e enxergar o sobrenatural, é sair daquilo que é humano e enxergar aquilo que é transcendente, é você ir além e entender que o que está sendo falado não é para você escutar, é para você ouvir, e é muito diferente, né? A gente escuta muitas coisas, mas aquilo que nós ouvimos ou damos ouvidos é bem diferente e tem outro nível de importância nas nossas vidas. Então eu queria pedir a você que, nessa manhã, você fizesse força para dar ouvidos à palavra do Senhor, porque esta é uma palavra que transforma vidas. Eu não tenho dúvida de que a palavra de Deus ela é verdadeira, de que a palavra de Deus ela é real, de que a palavra de Deus transforma nossas vidas sempre para melhor, de que a palavra de Deus nos fortalece, nos anima, ela gera em nós força e possibilidade de nós superarmos todas as dificuldades da nossa vida, todas, não deixa nada de fora. Porém, às vezes nós apenas escutamos a palavra de Deus e não damos ouvidos a ela, porque somos contrariados naquilo que nós acreditamos. Então você está aqui de alguma forma para ser contrariado, tá bom, querido? Então não se aborrece com isso. Você está aqui para ser de alguma forma contrariado. Como o apóstolo Paulo veio e pregou, e ele estava contrariando a tradição judaica, e nem todos o ouviram, alguns apenas o escutaram, e isso veio a perseguição, isso veio a implicância com Paulo, enfim. E Paulo então escreve, uma das suas cartas, se eu não me engano, para Tessalônica, ele fala: vocês me ouviram, né?
Então veja, a dificuldade que você vai ter nessa manhã é a dificuldade de entender que você está ouvindo a voz do Senhor. Amém? E a dificuldade do pregador é a dificuldade de ter a consciência de que aquilo que está sendo falado não é a sua opinião pessoal, não é aquilo que ele acha, não é aquilo que ele entende ser o melhor. Por isso que, na minha perspectiva, e fundamentado nessa introdução, é impossível alguém que prega a palavra tenha tranquilidade quando prega a palavra. Porque senão vai pregar a sua própria opinião, vai pregar a sua própria vontade, a sua própria ideia, e vai, de alguma forma, criar uma dificuldade para aqueles que estão ouvindo, que não querem ouvir uma opinião, não querem ouvir uma ideia, não querem ouvir uma sugestão, mas estão aqui para ouvir a voz do Senhor. Então há aqui uma tensão que se estabelece, tanto de quem ouve, que veio para ouvir a voz de Deus, quanto de quem fala, para que fale aquilo que ouviu de Deus e tenha um movimento profético nesse lugar. Então, entenda que a palavra ministrada, ela não é de responsabilidade do pregador. A palavra ministrada é um caminho de mão dupla, onde quem prega e quem ouve tem responsabilidades iguais para que juntos possam ter uma sensibilidade de se conectar àquilo que Deus está querendo falar. E outra coisa, as nossas emoções são facilmente manipuláveis. Nossas emoções, elas na verdade, elas são muito alternadas. As nossas emoções, elas não são uma linha reta. As nossas emoções são curvas. E nossas curvas não representam a nossa reta. Então, as nossas emoções, eu ouvi bem, o pastor falou bem, o pregador falou bem, eu me emocionei quando eu ouvi a palavra. Isso não pode representar para você que você ouviu a voz de Deus. Porque se você conectar os seus ouvidos para ouvir apenas quando há um movimento nas suas emoções, ou apenas quando há uma admiração para a mensagem que está sendo falada. Uma vez eu lembro que eu preguei aqui em cima de um versículo, um irmão querido, que veio importado lá do Nordeste para o Rio de Janeiro, ele falou para mim, meu pastor pregou acima de um versículo. Essa admiração, ela não pode também identificar o movimento de Deus. Então não é porque o pastor pregou bem, não é porque ele conseguiu uma boa mensagem, não é porque eu me emocionei, não é porque, de alguma forma, eu gostei do que eu ouvi. Então, de que maneira você vai discernir, entender que o que está sendo falado é algo de Deus para a sua vida, se não é pela emoção, se não é pela admiração do português, ou da colocação das palavras, ou da estrutura, ou da ideia que foi passada, e também se ainda contraria aquilo que eu acredito, ou aquilo que, de alguma forma, se contrapõe à minha forma de ver, como é que você vai compreender que é Deus que está falando? Apenas, querido, quando você ouve de boa vontade. Apenas quando você tem quebrantamento de coração. Apenas quando você entende que você veio aqui para ouvir a voz de Deus, e Deus que controla todas as coisas, também controla o momento da palavra, e o Deus que controla o pregador, Deus que controla o louvor, Deus que controla a palavra, Ele vai falar independentemente de qualquer tipo de posicionamento que eu imagine, que eu acredite ou que eu espere que seja uma forma de identificar que Deus está falando, ou seja, sentindo ou não, Deus está falando, gostando ou não, Deus está falando, concordando ou não, Deus está falando, admirando ou não, Deus está falando. Se você não tiver esse entendimento, esse quebrantamento, você vai ouvir a palavra. E eu nem comecei a falar, tá? Eu não estou me defendendo não, irmãos. Eu só estou dizendo para vocês como é a postura, o posicionamento, a maneira pela qual
eu mesmo, Ângelo, me comporto ou me posiciono quando eu estou no seu lugar, quando eu estou ouvindo, quando eu sou o ouvinte da palavra e não o pregador da palavra. Porque dessa maneira eu começo a abrir uma coisa que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Quando eu saio do meu discernimento natural e agora me conecto a Deus para que as coisas espirituais sejam discernidas espiritualmente. O problema é que, se você leva uma vida carnal, uma vida continuamente afastado daquilo que é espiritual, dificilmente você vai acionar um botão, ou vai apertar uma campainha, ou vai mexer um disjuntor, e você agora vai ligar o seu modo espiritual. O modo espiritual é uma construção. O modo espiritual é um processo que você vai desenvolvendo ao longo do seu tempo. Ou seja, se você tem um constante afastamento das coisas espirituais, dificilmente você vai compreender a voz do Senhor como uma voz de Deus para a sua vida. Você vai apenas escutar e não vai ouvir. Por isso que o Ministério de Ensino insiste que você leia a palavra na sua casa durante a semana, para que você possa, de alguma maneira, estar conectado ao espiritual, e o que é espiritual, que potencializa o seu discernimento espiritual, venha à tona no momento da palavra, para que aquilo que profeticamente veio de Deus para o seu coração, ou profeticamente Deus usa uma mula de Balaão, pode usar um mulo também, não é, queridos? Então, para que profeticamente, seja qual for o pregador, seja qual for a expectativa que você tenha, frustrado ou não, o próprio Deus fale ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. E dessa maneira você não vai sair daqui porque veio na igreja, ouvir a igreja, ver o pastor, porque o pastor Ângelo é divertido, porque o pastor Ângelo é grosso, porque o pastor Ângelo é amoroso, porque o pastor Ângelo é impaciente. Alguns se apegam às qualidades, outros se apegam aos defeitos. Você vai ignorar quais sejam os defeitos, quais sejam as qualidades, e você vai entender, o pastor Ângelo é o profeta de Deus para a minha vida. E isso muda tudo. Isso muda todo o seu comportamento para ouvir aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Uma das coisas que Jesus fazia para identificar quais eram os seus discípulos era dificultar. Jesus não facilitava para os seus discípulos. Os discípulos queriam o que todo mundo queria: casa, comida, roupa lavada. Queriam barriga cheia, queriam tranquilidade. E os discípulos ouviam de Jesus o quê? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vão indo no barco que eu vou depois, não dá para parar, aqui não é um lugar de descanso. E os discípulos ficavam incomodados, porque não tinham motivo para seguir a Jesus. Então Jesus prega, uma multidão aceita, depois diminui, ficam 120 que são enviados, depois diminui, cai para 70, depois diminui, cai para 12. Ainda bem que a gente não tem mais ainda a história, porque quantos discípulos teriam depois dos 12? Né? Então veja que o evangelho ou a liderança que Jesus estabelece não é fundamentada naquilo que eu admiro no ser, mas é fundamentada naquilo que eu entendo de Deus através do ser. E o próprio Jesus fez isso, e o profeta Isaías fala: olhamos para ele e não vimos beleza alguma. Então, aqueles que viram Jesus na cruz, deformado, inchado, sangrando, teoricamente derrotado, sendo vencido pelo Império Romano, rejeitaram aquele homem e, por fim, rejeitaram a sua palavra. Então, se você rejeita ao pastor pela aparência que ele tem, ou ao pregador, ou seja lá o que for a igreja, pela aparência que tem, meio que isso justifica você, então, não ser impactado pela voz de Deus, que pode transformar a sua vida, porque aquela coisa feia, aquela coisa que está ali na cruz, aquela coisa que está ali, não. Então, aquele homem com problemas, aquele homem frágil, aquele homem que se cansa, aquele homem que tem essas características negativas que eu conheço, não. A mesma história se repete continuamente e o evangelho é o mesmo pregado desde sempre. Agora, ao ouvir a palavra que o Senhor liberou para o seu coração, não olhe para o homem. Você conhece isso, você já escutou isso. Não devemos olhar para os homens, devemos olhar para Deus. Já escutou isso?
até o dia que o homem pastor te aborreceu ou você se aborrecer com ele. Aí pronto, aí você esquece que escutou isso, você não ouviu. Aí você se aborrece, se magoa, se chateia, e fatalmente o pastor vai chatear você. Porque com certeza, como o apóstolo Paulo, como Jesus, ou como qualquer outro homem de Deus, biblicamente falando, ele vai dizer coisas que você vai ser confrontado com elas. Então a igreja não é um lugar que você venha para ficar, de alguma maneira, no mesmo lugar que você está. Daí a expressão do grande filósofo da época moderna: nada muda se nada muda. E para que haja mudança, você vai precisar ouvir alguma coisa diferente. E para você fazer uma coisa diferente, você vai precisar ser motivado a fazer algo diferente. Então, nessa manhã, eu quero que você agora feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus e diga assim: Deus, fala tu comigo. Deus, manifesta a tua voz ao meu espírito nessa manhã. Não fala apenas a minha mente, não fale apenas as minhas emoções. Ó Deus, não me deixa ter um coração endurecido, desconfiando que é o Senhor que está falando. Ó Deus, mas que haja quebrantamento em meu coração, para que eu possa ouvir a voz profética do Senhor para a minha vida. E que eu saia daqui, ó Deus, com a consciência de que, ó Deus, ouvi a Tua palavra para mim. O Senhor conversou comigo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 9 a 10. Diz assim o texto, Jó, capítulo 12, já está ali na tela, 9 e 10. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez isso? Pergunta. Verso 10. Em sua mão, ou seja, a mão do Senhor, na mão de Deus, está a vida de cada criatura e está o fôlego de toda a humanidade. Amém? Amém, queridos? Sabe o que significa? Que existe uma coisa diferente entre viver e viver. Alguns só escutam, outros ouvem. Alguns só têm fôlego, outros têm vida. Mas o controle, seja dos que têm vida, seja dos que têm fôlego, está nas mãos de Deus. A vida daquele que não está nas mãos de Deus é uma vida descontrolada. A vida daquele que não se rende a Deus é alguém que está completamente fora de controle. Conversão é quando eu entrego o controle da minha vida àquele que tem que controlar a vida. Porque a proposta de Deus, quando cria a cada um de nós, é que Ele, Deus, esteja no controle. Por isso que é terrível quando um homem quer o controle sobre a vida do outro. Porque isso é assumir o lugar de Deus. Não há como alguém controlar a vida do outro, tomar conta de uma forma tão intensa a ponto de tirar a liberdade do próprio controle pessoal, controlando, sem tomar o lugar de Deus. Deus é que quer o controle. Em alguns momentos, a gente vai ficar tenso, porque queremos o controle, seja das nossas vidas, ou às vezes até da vida do outro. Porém, aquele que entende que Deus está no controle e entrega o controle da sua vida a Deus, poderá, com certeza, deixar que outros também estejam debaixo do controle de Deus em suas próprias vidas. É um exercício, enquanto pai, entender que a minha filha, que outro dia eu peguei no colo, que era um anjinho que estava aqui na igreja cantando Minha Pequena Luz, agora ela tem as próprias opiniões, agora ela tem a própria vida dela, com direito aos erros e aos acertos que Deus vai dar para a vida dela, e que eu não tenho o direito de controlar a vida, abre aspas, da minha, fecha aspas, filha. Ou seja, dentro desse cuidado, dentro desse interesse de Deus de ter as vidas de todas as pessoas em suas próprias mãos, nós precisamos entender que Deus não nos criou e deixou para lá, virou as costas e está deixando as coisas rolarem.
Tem gente que pensa assim, né? Que Deus abandonou, que Deus criou o homem, que Deus fez o homem, agora cada um vai escolher o seu próprio caminho, cada um vai ter suas próprias decisões, cada um, como se não houvesse um controle central, um controle maior, como se tudo, a história não tivesse debaixo do controle de Deus. E é como se Deus fizesse, agora Deus deixou cada um à deriva. Sabe um barco que já perdeu as velas, perdeu o motor, e agora as ondas vão dirigindo aquele barco para onde? Para onde a coisa der. Tem gente que acha que a vida é assim. O que pouca gente não sabe é que isso é uma filosofia lá de Voltaire, lá de John Locke. Isso tem um nome chamado deísmo, que creem na existência de Deus, creem na existência do Criador, mas não acreditam que Deus está no controle. O verdadeiro cristão não assume uma filosofia deísta porque entende que Deus, sim, está no controle de todas as coisas e quer eu goste, quer eu não goste, o poder da vida e da morte estão nas mãos do Senhor. Eu posso não compreender, eu posso não gostar do que eu estou vendo, ouvindo ou sabendo. Eu posso não atingir o entendimento do porquê que o pessoal da Venezuela está morrendo de fome, que o pessoal da Síria está sofrendo uma guerra civil há não sei quanto, há uma década. Eu não entendo por que uma barragem rompe e vidas são ceifadas, mas eu não posso ignorar que Deus está no controle de todas as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, as coisas que eu acho que deveriam ser e as coisas que não acho que deveriam ser. Eu não acredito que elas estão fora do controle de Deus, porque isto é uma visão filosófica do deísta. E eu preciso que o meu coração seja convertido e eu entenda pela fé de que há um controlador, um Deus que governa todas as coisas, há só um rei, há um só reino e há só um Senhor, e eu sou parte, eu sou servo deste rei, e quando o rei manda, eu me submeto, e quando o rei fala, eu aceito, porque eu não alcanço o domínio e a autoridade, a soberania e o governo que Deus tem, porque eu não tenho. Isso me faz submeter a uma nova dimensão de vida, onde agora a minha opinião, a minha ideia, a minha solução, ela já não é tão independente, e quando eu compreendo o controle de Deus, eu volto o meu coração para uma dependência de Deus, e algo que é comum na vida de alguém que aprendeu a ser controlado por Deus, é a pergunta: Senhor, é isso? Senhor, é dessa forma? Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Alguns têm crise porque falam, eu não sei qual é a vontade de Deus, Senhor, é esse meu ministério, Senhor, é esse meu chamado. Mas quem aprendeu a depender de Deus, continuamente perguntará para Deus o tempo todo, é isso? Senhor, é nesse caminho? Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Isso não é medo, isso não é dúvida, isso não é insegurança, isso é temor e é dependência de Deus. Desde que isso não paralise você, você não faça nada. Então veja, dentro dessa ideia, nós somos fundamentados num teísmo, onde Deus está no controle, onde Deus está no centro, onde Deus está governando todas as coisas. Cristãos precisam entender que Deus é o rei, Ele é o Senhor, Ele é o melhor político que nós podemos ter, não é fulano, cicrano ou beltrano, não é a minha mentalidade, não é o parlamento, não é a monarquia, não é o capitalismo, não é o socialismo, porque o pecado destrói a todos os homens, todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Eu dependo de Deus. Porque se eu não aprender a depender de Deus, se eu não aprender a estar no controle de Deus, eu vou acabar sendo controlado pelo, repita comigo, sistema. Outra vez, sistema. Eu acho que essa palavra ela nasceu lá no inferno, queridos. Acho que deveria ter algum tipo de demôniozinho lá que trabalhava com TI, né? E ele criou um sistema. Você chega no banco, quer ser atendido, fica 2 horas na fila, o caixa fala, caiu o sistema. Não é? Você quer ir contra todo mundo aquilo que acha, você está indo contra coisa, que é esse tal de sistema? Isso é um ser humano? Isso é uma pessoa? O que é isso? Um sistema?
Então entenda que isso é algo espiritual, advindo do senso comum, advindo do pensamento da maioria das pessoas ou de grupos específicos de que aquilo é a melhor escolha. Ou você abre mão de ser controlado pelo sistema, ou ele vai tomar conta da sua vida, e o sistema é o mundo. E quando você é controlado pelo mundo, você não vai estar com vida, vai estar apenas com fôlego. O controlador não vai ter o joystick nas mãos para poder fazer os movimentos que ele quer que você faça. Então veja, o verdadeiro cristão, ele entende que Deus criou, mas não só criou, ele sustenta todas as coisas. Isso é claro que se a gente começar a entender que na natureza, tudo o que nós precisamos para sustentar o corpo está lá. Tudo o que você precisa para o seu corpo está na natureza. Tudo. Tudo. Outro dia eu fiquei abismado quando eu descobri que nós precisamos de vitamina D. E de que vitamina D vem do sol. E eu fiquei mais assustado ainda, é porque eu pego o sol, mas não posso tomar banho, nem passar um pano, nem lavar rápido. Eu tenho que esperar, porque a vitamina D fica na superfície da derme e só com o tempo que ela vai sendo absorvida. Então eu tenho que pegar sol e esperar aquilo entrar. Que coisa impressionante! Tudo que eu preciso para o meu corpo está na natureza. Não como carne, tem legume. Come carne, tem animal. A natureza, ela nos dá raízes, e das raízes a gente faz a farinha. Na natureza, a gente tem as plantas, e as plantas você tira o extrato, os remédios para curar o nosso corpo. Tudo que nós precisamos para o nosso corpo está na natureza. Quando Deus criou o homem da natureza, Ele falou, você será cuidado pela natureza que eu criei. A natureza vai cuidar de você, porque eu criei a natureza como um recurso de cuidado para a sua vida. O que acontece? E aqui eu estou sendo, de alguma forma, o defensor das causas naturais. O que acontece quando o homem destrói a natureza? Destrói o seu sustento. Destrói aquele que cuida do seu próprio corpo. Então veja, o que fizeram com Jesus? Crucificaram. O homem, quando o pecado entrou, ele se tornou um destruidor. Todas as coisas boas que Deus dá para o homem, seja Jesus, seja o pastor Ângelo, seja a natureza, você quer destruir. Mas não é você, é o pecado que habita dentro de você. E aí, então, quando você começa a entender que a natureza, ela veio como uma ferramenta de Deus para o meu cuidado, eu vou cuidar dela. Quando eu entendo que a igreja veio como uma ferramenta de Deus para cuidar de mim, eu vou cuidar dela. Porque a dinâmica da igreja, fundamentada na palavra, é sob a visão de cuidado. Por isso que esse ministério, o Ministério Palavra da Verdade, ele tem a base de toda a sua visão estabelecida no cuidado. Quando você nasce, alguém cuida de você, senão você morre. E a mesma necessidade de cuidado que você tem quando nasceu, o tempo inteiro as pessoas vão ter de ser cuidadas por outras. Ficamos mais velhos, somos crescidos, mas ainda queremos ser cuidados. Uma criança que não recebe os cuidados que ela deseja ter, o que essa criança faz? Chora, faz bagunça, ela quer fazer o quê? Chamar atenção. E um adulto que não recebe atenção que gostaria de ter, vai para as redes sociais e faz bizarrices. Corta a costela, pinta o cabelo de limão metálico, fura o olho com um piercing que começa aqui na orelha e termina lá no calcanhar e vai andando assim. Tudo para chamar atenção, tudo para poder receber cuidado, tudo por uma carência infinda de uma necessidade de dizer, ei, eu estou aqui. Cuidem de mim. Por isso que a família está sendo o objeto da ação de Satanás para a destruição, porque destruindo a sua família, destroem quem pode cuidar de você dentro da sua casa. E revoltados com a família, os filhos então buscam mostrar o seu descontentamento. Eu não acredito na família, eu não acredito no meu pai, eu não acredito na minha mãe, eu não acredito no homem, eu não acredito na mulher, eu não sei quem eu sou, eu preciso escolher quem eu sou.
E aí começa essa coisa de escolher. Eu vou escolher meu sexo, eu vou escolher, sempre procurando o melhor, querendo o controle. Deus é quem estabeleceu o controle da sua sexualidade e do seu corpo. Ele escolheu para você. Não adianta, gosta ou não gosta, já está definido. Ele escolheu. Ou você aceita, ou você se revolta. Não adianta, Deus escolheu a família que você nasceu, seu pai, a sua mãe, não tem jeito, Deus escolheu. Ou você aceita, ou você se revolta. Não tem para onde correr. Ou nós nos convertemos os nossos corações, ou vamos nos tornar revoltadinhos eternamente. E quem perde quando você está revoltado? O que o revoltado faz? Não se cuida. Uma vez eu estava na estação do metrô Carioca, cedo, faz muitos anos, e eu fui lá fazer alguma coisa no meu trabalho, eu nem era pastor ainda, e vi uma menina toda de preto, com a maquiagem toda borrada, de quem chorou muito, muito magrinha, agachada, em posição fetal, junto de uma barraquinha de cachorro-quente, e eu olhei para aquela menina e fiquei assim. Falei, meu Deus, essa menina está uma morta-viva. E daqui a pouco, chega uma outra pessoa para falar com ela, o revoltado, ele se machuca, o revoltado, ele se destrói. É impressionante, por que o revoltado então não vai estudar, trabalhar, vencer, vai ficar bonito, vai se cuidar, mas o revoltado de alguma forma, ele se destrói, ele se mata, e aquela menina começou a conversar lá, aí já fumou, aí já puxou-lhe uma bebida e começou a dizer, meu pai não liga, minha mãe não liga, não sei o que lá. Revolta familiar, fazendo com que aquele adolescente, era uma adolescente, devia ter uns 20 anos, se revoltasse contra si mesmo e se autodestruísse. Então veja, se você entender que a visão de Deus é cuidado, tudo aquilo que é contra o cuidado, tudo aquilo que acaba com o cuidado, tudo aquilo que destrói o cuidado, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que quebra, tudo aquilo que desconstrói, tudo aquilo que é não cuidado, é obra de Satanás contra a vontade de Deus na sua vida, porque a visão de Deus é a visão de cuidado. Amém, queridos? Fomos criados para receber o cuidado de Deus e fomos criados para, em nome de Deus, cuidarmos uns dos outros. Qual é a definição de cuidar? Assumir conscientemente responsabilidade pelo bem-estar de alguém ou pela integridade de alguma coisa dentro dos limites estabelecidos por Deus em sua palavra. E a primeira coisa que Deus nos deu para que de uma forma consciente possamos assumir uma responsabilidade pelo bem ou pela integridade foi o nosso próprio corpo. O seu corpo foi feito para você cuidar dele. Quando você não cuida do seu corpo, há um movimento satânico contra isso. Aí você pode arregalar o olho. Meu Deus, então a dieta é de Deus. Por isso é tão difícil, irmãos. Porque quando você cuida do seu corpo, você cuida daquilo que Deus te deu. Ao passo que, adoro essa, como é que era, hein? O Joel, o homem do churrasco, adoro essa gordurinha da picanha, ele vai botando gordura para dentro do seu organismo, entupindo as suas veias, é gostoso, mas destrói o que Deus deu para você cuidar. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 e 13, o texto diz assim, tudo me é permitido, tudo, mas nem tudo convém. Você tem direito a escolhas, você tem direito a decisões pessoais, você tem direito a querer o que você quiser querer. Mas se você entende que há um controle de Deus sobre a sua vida, se você entende que a sua liberdade necessariamente não significa um direito adquirido, mas um perigo, se essa
liberdade que você tem, ela contrariar aquele que está para lhe cuidar, ou para você mesmo atrapalhar os cuidados pessoais que você deve ter, então não lhe convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Apenas vai entender o que convém, o que não convém, alguém que entende que Deus está no controle de todas as coisas. Senão eu vou achar que tudo me convém. Eu quero, eu estou afim, eu estou com vontade, é conveniente, eu gosto, eu vou. E aí você começa a ver que o inimigo do cuidado do próprio corpo é o desejo. O inimigo do cuidado do próprio corpo é a inconsequência. O inimigo do cuidado do próprio corpo é o direito de liberdade que você tem. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque já tem um que me domina, e quem me domina é o Senhor. Ser cristão é dizer, Deus, você me domina. Existe algo que você precisa aprender. Nós não somos livres. Dentro de uma concepção basal da definição de liberdade, ninguém é livre. A liberdade que Jesus oferece é a liberdade daqueles que escolhem seguir as regras de Jesus. E a liberdade que o mundo oferece é a liberdade de seguir as regras do mundo. Bom, se eu tenho regra do lado de Jesus, se eu tenho regra do lado do mundo, significa dizer que a minha liberdade sempre vai ser dirigida por alguém. Liberdade dirigida não é liberdade. A liberdade que eu terei, ela só vai se efetivar, essa que todo mundo imagina, que é longe da religião, que é longe, eu sou livre, eu escolho o que eu quiser. Mentira! Essa liberdade só no céu, só no novo céu, na nova terra, onde não haverá o pecado e não haverá o conhecimento do bem e do mal, porque o mal já não existirá, a lágrima sairá dos nossos olhos, a dor não existirá, a fome não existirá, aí você será livre, porque se você tiver com fome, você já não está livre, você come qualquer coisa. Eu duvido que alguém que não coma feijão, se ficar uns 15 dias sem comer, que não vai pegar um feijãozinho e vai cair dentro. Pode não chegar ao ponto de comer feijão, arroz, farofa e ketchup. Então veja, você tem liberdade de comer o que você quiser. Porém, a minha liberdade está limitada ao feijão que tinha, ao arroz que tinha, à batata que tinha, ao frango que tinha, à farofa que tinha, ao ketchup que tinha. Alguém ali poderia dizer, não, eu quero um bife. Não, não tem essa liberdade porque não tem essa escolha. Então, as nossas liberdades estão condicionadas àquilo que nos é oferecido. O mundo te oferece um monte de coisas segundo a liberdade que ele tem. E Deus te oferece uma liberdade muito diferente, segundo aquilo que ele tem para a sua vida. Todas as coisas são oferecidas, mas o que convém para você escolher? O que convém para as suas escolhas? Então, veja, 1 Coríntios capítulo 6... Versos 12 e 13 dizem, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o alimento quanto o estômago. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. A escolha do cristão é essa. Eu tenho a escolha da imoralidade. A imoralidade é boa, a imoralidade eu quero, a imoralidade me atrai, a imoralidade me faz bem e é permitido, eu posso, eu tenho direito. A escolha do cristão é essa, de dizer, eu renego aquilo que eu quero e entro agora debaixo da lei de Deus. Eu posso, mas não convém, me é permitido, mas eu digo não. Eu tenho o direito, mas eu não quero ter, porque quem me domina é o Deus que me criou, é Ele quem detém o direito da minha escolha. Eu estou debaixo do domínio dEle, e Ele não escolheu isso, e se Ele não escolheu isso, eu digo não ao que Ele não escolheu. O Senhor é para o meu corpo não é para mim. E se eu entendo isso,
eu não vou poder fazer qualquer coisa com o meu corpo. Eu não vou poder escolher qualquer coisa para o meu corpo. Há um movimento que diz, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Isso é de Satanás, o seu corpo pertence ao Senhor. A Bíblia assim o diz. Se você não compreende dessa maneira, que o Espírito Santo entre no seu coração, para que você escolha ser dominado pelo Senhor e não ser dominado pela filosofia do mundo. O seu corpo não é seu, o seu corpo é do Senhor. Você não tem direito, se você é um cristão, se você ama a Deus, se você tem um discernimento espiritual, se você escolheu conscientemente essa vida, você não tem direito sobre o seu corpo. Quem tem um direito é Deus. E aí, você começa a ver que eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, mas nem tudo convém. 1 Coríntios ainda capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e esse santuário do Espírito que habita em vocês foi dado por Deus, e que vocês não são donos dos seus próprios corpos, vocês não são de si mesmos? Está claro para você ali, querido? E que vocês não são de si mesmos? Então, quando o mundo diz que o seu corpo é seu, Satanás está colocando a doutrina dele. E quando a Bíblia diz que o seu corpo não é seu, mas é de Deus, Deus está colocando a doutrina dele. Qual é a sua escolha? O que você decide? O que você quer? Verso 20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, o seu corpo tem uma única finalidade, glorificar a Deus. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus quer o controle do seu corpo. Deus quer controlar o seu corpo. Por isso que roupas sensuais que se utilizam do corpo para atrair imoralidade, por isso que isso é pecado. Mas roupa sensual é bonito. Eu me lembro que eu trabalhava lá em Ipanema e tinha um senhor, já com seus 70 e poucos anos, alemão, que morava nas regiões, muito rico. E ele tinha o prazer de se mostrar ao lado das mulatas mais lindas que eu já vi na face da terra. E aí, o que ele não sabia é que todo mundo olhava para ele e fala, que cara gastosão. Gastosão, porque gastava muito com aquelas mulheres. Mas ele achava que se mostrando do lado daquelas mulheres lindas, ele seria mais importante. E as mulheres lindas são mulheres que mostram o belo corpo que tem. O homem gosta disso, a mulher gosta disso, mas o seu corpo não é um instrumento para ser vendido para a imoralidade. Por isso que roupas sensuais são pecado. Porque o corpo não é feito para se vender, para ser desejado. Como um coelho deseja uma cenoura, ou como um peixe deseja uma minhoca. O corpo é templo do Senhor, mas é uma escolha. Você escolhe o que você vai fazer com o seu corpo. Você escolhe o quanto você vai comer e botar para dentro de alimento do seu corpo. Você escolhe a qualidade da comida que você vai botar para dentro do seu corpo, mas Deus te deu o corpo para você cuidar. E tudo aquilo que é para destruir, para deformar, para atrapalhar, para de alguma forma perturbar, não vem de Deus para a sua vida, porque Deus criou você para cuidar do seu próprio corpo. Veja o que Satanás faz. Gera revolta, gera infelicidade, gera insatisfação e coloca qualquer culpado que seja para que você possa se autodestruir, se desvalorizar. Quem já trabalhou como morador de rua sabe disso. A maioria das pessoas que estão hoje morando nas ruas, mendigos, popes, o termo que você quiser usar na época que puder usar o termo, porque as épocas vão mudando, os termos vão mudando, o que é aceitável moralmente muda ao longo dos anos, mas as pessoas que são de situação de rua, que é o termo que atualmente é permitido por causa da evolução, talvez, ou por causa de uma hipocrisia fundamentada nas palavras. Então as pessoas que estão na rua são pessoas que, em última análise, se revoltaram contra o governo, se revoltaram contra a família, se revoltaram contra instituições, foram acusadas de coisas que não fizeram, são revoltadas, se sentem injustiçadas, ficaram com raiva de alguma coisa e se revoltaram indo para a rua.
Que dificuldade pegar uma pessoa de situação de rua e falar para ela voltar para casa. A igreja paga a comida, a igreja paga, a igreja leva na rodoviária, a igreja paga o transporte, a igreja faz contato, a pessoa volta, mas ela não consegue ser amada, ela não quer mais ser cuidada. A revolta dela é dizer: ninguém cuida de mim, eu me viro. Veja, é obra de Satanás tirar de você o direito que Deus colocou sobre a sua vida de você ser cuidado. Então, diante da revelação, do entendimento da palavra de Deus, eu entendo que o meu corpo, eu preciso cuidar dele. E encerrando, 2 Coríntios 5:10, diz o quê? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, repete comigo, por meio do corpo. Isso é muito sério, queridos. Quer sejam boas obras, quer sejam mais. Não tem jeito. Aquele que te deu uma coisa para cuidar, ele vai perguntar: e aí, fez o que tinha que ter feito? E aí, cuidou do que eu te dei para cuidar? Foi zeloso? Foi cuidadoso? Entenda, querido. Por isso que a Bíblia fala que todos os mandamentos se resumem em apenas 2. Amar a Deus acima de tudo. E amar a mim mesmo. Para que eu seja capaz de amar ao próximo. Deus quer que você cuide de você. Deus quer que você cuide do seu corpo. Deus quer que você cuide da sua vida. Deus quer que você cuide dos seus alimentos. Deus quer que você cuide da sua aparência física. Deus quer que você cuide da sua saúde. Deus quer que você corra atrás de um cuidado como você nunca fez na sua vida antes. Deus quer que você se ame. Deus lhe quer apaixonado por você mesmo. Pois quem é apaixonado por si mesmo não vai se entregar para qualquer um. Não vai beijar qualquer boca. Não vai transar com qualquer pessoa. Quem é apaixonado por si mesmo não vai fumar qualquer coisa, qualquer bagulho. Não vai cheirar qualquer coisa. Não vai beber qualquer coisa. Não vai andar em lugares que não deve andar. Quem é apaixonado por si mesmo não vai se vulgarizar. Vai proteger aquilo que é valioso, que é precioso, que é um presente, que custa e que é lindo. Deus quer que você ame a si mesma, a si mesmo.